Oi, 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 tudo bem? A aula de hoje é sobre a diferença entre ensaio e resenha crítica. A aula de hoje compõe uma série de aulas sobre gêneros acadêmicos textuais. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. A aula de hoje é em resposta a uma pergunta que eu recebi. Logo, a aula de hoje compõe um quadro Pergunte que eu respondo. Essa pergunta foi postada nos comentários de um dos vídeos. Eu vou ler para vocês. Amei, amei, amei. Queria entender. Sua abordagem foi super sucinta e ainda assim completa. Sei lá, sou só uma estudante do 9º ano que achou esse gênero e ficou encucada, ainda estou, com qual a diferença entre resenha crítica e ensaio. Suas explicações esclareceram mais. Mas poderia explicitar aqui para mim as diferenças? Parece tudo igual. A pergunta da aluna em questão é bem pertinente. É bem interessante porque na mesma semana eu recebi uma mensagem no inbox do meu Instagram fazendo uma pergunta muito semelhante relacionando a questão do ensaio literário em relação ao ensaio acadêmico. Então eu aproveito a aula de hoje para poder esclarecer um pouquinho melhor as diferenças. Se você não assistiu ainda, aqui tem uma aula sobre ensaio. Como uma forma de acréscimo às explicações sobre ensaio, é importante a gente diferenciar o ensaio acadêmico do ensaio literário e da resenha crítica, principalmente resenha crítica literária. Enquanto gênero acadêmico e que não está relacionado à literatura direta, ele é um trabalho acadêmico com início, meio e fim e uma tese. A resenha crítica, por sua vez, se a gente considerar o âmbito acadêmico, ela aborda um texto em questão. Ela vai apresentar características próprias e uma criticidade, como foi explicado nessa aula também. A diferença acadêmica entre esses dois gêneros é bem pontual. A resenha crítica, ela trabalha a partir de um texto, enquanto o ensaio acadêmico, ele precisa obrigatoriamente ter uma bibliografia um pouco mais ampla. A resenha crítica tem a obrigatoriedade de expor de uma forma explicativa o conteúdo daquele texto de base e depois ou durante o seu texto apresentar a criticidade relacionada àquele texto. Diferentemente, o ensaio trabalha um tema central. Você tem um tema central, você defende uma tese e para poder defender essa tese que você escolheu, você vai usar diferentes argumentos a partir de diferentes autores. Em síntese, as diferenças são essas. Mas quando a gente entra no âmbito literário, as coisas ficam um pouquinho mais misturadas. Por isso são tão importantes as perguntas que eu recebi. Considerando então o ensaio literário, o aluno vai ter um texto literário de base para poder ensaiar sobre ele. Isso quer dizer que o aluno vai ter que produzir um texto original, fazendo comentários sobre aquele texto literário. São muito válidos nesse texto questões de originalidade e criatividade por parte do autor ensaísta. É legal destacar também que o aluno ele possui certa liberdade linguística quando ele vai escrever o ensaio literário. Isso quer dizer que o aluno pode eventualmente escrever em primeira pessoa, ele pode usar recursos de humor, de ironia, enfim, o ensaio ele acaba podendo trazer para si alguns aspectos da escrita literária, uma escrita que trabalha mais que o conteúdo, um pouco a forma também. A partir disso, o ensaísta ele constrói as suas opiniões, ele constrói as defesas ali do texto baseadas em autores renomados, baseadas em comparações, baseados em reflexões literárias. Tanto reflexões oriundas da crítica literária que já existe, quanto opiniões oriundas da reflexão do próprio ensaísta. O conhecimento teórico da crítica literária, então, é fundamental para um bom ensaio, para um ensaio bem embasado. Igualmente, a resenha crítica literária vai também ter por base um texto literário. Só que, em sua forma, ela obrigatoriamente precisa apresentar esse texto. Como o gênero é resenha, está implícito no gênero que você precisa resumir o texto de base, apresentando os aspectos fundamentais desse texto. Claro, sem dar spoiler. Mas como é uma resenha crítica, você, além de apresentar esse texto, que não é obrigatório no ensaio, você precisa também apresentar reflexões. Por isso que é resenha crítica.
A resenha crítica literária não só pode, como deve sim, abordar outros autores, só que o foco não é essa defesa, porque numa resenha crítica literária, o autor em questão ele não precisa defender uma tese, como acontece no ensaio. O autor precisa trazer reflexões sobre aquele texto. E talvez essa seja a grande diferença. No ensaio, o autor defende uma tese, na resenha, o autor apenas traz reflexões pontuais sobre o que é mais importante naquele texto, sem uma tese central. Por fim, não esqueça de revisar o texto que você escreveu e obedecer às regras que foram impostas, seja pelo seu professor, pela sua instituição ou pela revista que está convidando para a publicação. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e que você faça excelentes resenhas críticas e ensaios literários. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais. Um beijo e até a próxima aula!